aos seus discípulos: quem diz, pois, o seu Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse se ele o Cristo. Amém? Glória a Deus. Então um eco aí, o que é? É a transmissão, se for baixa? Não, deixa lá. Aliás, eu comecei essa mensagem, irmão, já tem eu acho que é o quarto ou quinto culto que eu vou continuar, porque, como eu disse aqui, eu iria meditar novamente na mesma mensagem que eu preguei nesses últimos dias. E eu acho que você está assistindo, Fábio, se foi você, viu? A pregação nos últimos dias. E Deus falou comigo mais uma vez através da mensagem. Então nós não podemos esgotar quando Deus está dando suprimento e mantimento naquela fonte. Enquanto o Senhor estiver falando conosco, com a igreja, nós iremos deixar o Senhor trabalhar. E nós estamos falando, se não me engano, eu acho que é a quarta ou a quinta mensagem, sobre a igreja que Deus quer. Eu trouxe esse texto a princípio, depois vim trazendo outros textos para trazer a comparação de quem, quando e de como nós éramos e como nós somos hoje. Então, como eu disse, eu meditei na palavra e o Senhor falou mais uma vez comigo, e mais uma vez nós vamos passar a mensagem até o dia que o Senhor falar: meu filho, pare, já deu, tá bom por aí e pronto. Mas é necessário que nós prestemos a atenção, porque eu me atrevi em uma das mensagens, não lembro qual foi agora, em dizer que talvez esta pandemia que nós estamos vivendo agora seja a última forma que Deus tem de tratar com a igreja. Pelo menos para alguns eu sei que será assim. E você pergunte: como assim, pastor? Porque Deus, quando iria tratar com o seu povo, Deus nunca tratou trazendo outra coisa senão calamidade. Deus nunca tratou de outra forma senão trazendo tragédia. Às vezes que Deus tratou com Israel, e não é porque Deus é mau, é porque Israel só escutava dessa maneira. Deus, quando enviava profetas, mensageiros para falar com Israel, o povo não escutava. Aí Deus enviava calamidades. Lá em Amós, os irmãos depois podem conferir que Deus vai falar com Israel dizendo: olha, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Porque Deus já havia mandado a praga, a peste, a seca, a fome, e eles não tinham ouvido nada disso. Mas Deus disse: vocês se preparem, porque vocês vão se encontrar comigo. Então, a única maneira de Deus, e a maneira que o povo escutava Deus tratando com ele, era através das calamidades. E eu me atrevi em dizer que para alguns essa será a última oportunidade que Deus tem que tratar com o seu povo. E infelizmente nós só escutamos assim, através da calamidade. A prova é que quando o negócio está bem conosco, nós relaxamos um pouco na fé. A prova é que quando tudo está correndo conforme nós desejamos, nós descansamos um pouco. Mas quando nós
nos aperta uma situação, aí a gente vai buscar a Deus. De sorte que até nós aprendemos mais através da calamidade. E expliquei nas pregações fazendo comparativo com algumas igrejas. A igreja que Jesus estabeleceu foi a igreja que está em Atos, no capítulo de número 2. E o próprio Senhor Jesus Cristo fez a promessa dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês saem e pregam na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. De sorte que a igreja que Deus estabeleceu e queria e quer que nós sejamos até os dias de hoje, é a igreja que está registrada lá no livro de Atos, no princípio, desde o primeiro capítulo até o final de Atos, porque vai mostrar os atos dos apóstolos e como a igreja tem que ser e tinha que ser hoje para podermos cumprir a vontade do Senhor. Expliquei nesse texto que eu li que a revelação foi em cima dessa palavra, aonde Pedro traz a palavra que foi revelada para ele, dizendo que Jesus era o Cristo, e Cristo estabelece essa igreja sobre aquela revelação de que ele é o Filho de Deus, e que a igreja estaria fundamentada sobre os pilares que é Jesus, através do nome do Senhor Jesus, através da fé que Jesus nos ensinaria e através da mensagem que Jesus traria para nós. Mensagem essa que começa lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, e vai até Apocalipse, aonde ele termina tratando com as igrejas, que são 7, que eu expliquei, de como é que Jesus gostaríamos que nós fosse, e para alguns retornasse à igreja que estava lá descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, paramos lá em Apocalipse, e se não me engano paramos em 2 igrejas. Foi Esmirna e Pérgamo. Não, foi Esmirna e Pérgamo, foi isso mesmo. Paramos nessas 2 igrejas e falamos um pouco dessas igrejas, de como é que uma igreja se transforma em mais ou menos 35 anos, porque essa foi a trajetória desde Atos dos Apóstolos, da igreja que estava em Jerusalém, até chegar no Apocalipse. Para que vocês entendam, a igreja que foi fundada lá em Jerusalém, a igreja de Atos, foi mais ou menos 60 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Passados mais 35 anos, cerca de 95 anos, Jesus vai dar um alerta à igreja às igrejas que estão no livro de Apocalipse. E com certeza tinha algum crente que era um crente da igreja que estava em Atos, dentro da igreja, de uma das igrejas que estavam lá em Apocalipse. Porque só foi 35 anos depois. Com certeza tinha alguém que passou do estado da igreja de Jerusalém para o estado das igrejas de lá de Apocalipse. Para vocês entenderem, eles perderam totalmente o rumo, porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e das orações, e tudo lhes eram em comum, e ninguém tinha necessidade de benefício algum. Eles dizem lá, Lucas, que escreveu Atos, diz que eles tinham singeleza de coração, eles partiam pão de casa em casa, de sorte que ninguém tinha necessidade de nada. Nós fomos passando ao longo do tempo, e mais ou menos 10 anos depois, essa igreja vai ter uma irmã, ou co-irmã, chamada Igreja de Coríntios, aonde é totalmente diferente do retrato em que era a igreja que estava lá em Jerusalém. Porque a igreja de Coríntios, como eu já preguei aqui, não vou pregar de novo, era uma igreja totalmente avessa daquilo que Jesus tinha determinado que fosse. Eles não entenderam o propósito da Santa Ceia, eles não sabiam o que era uma comunhão em partir de pão, eles faziam acepções de pessoas, eles até cometiam pecados que nem mesmo entre os ímpios havia.
a ponto de Paulo ter que repreender severamente, dizendo: eu vou entregar esse tal que está cometendo tal infâmia a Satanás, para que esse crente que seja entregue a Satanás, ele venha padecer na carne, para ver se pelo menos o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a igreja se transforma, e quando chega lá em Apocalipse, como eu disse, a igreja se transforma mais ainda. Para que vocês tenham ideia, das 7 que Jesus manda as cartas, somente 2 foram aprovadas, 5 foram repreendidas ou reprovadas. Eu falei sobre as 2 igrejas que eram igrejas que, como Esmina e Pérgamo, ou Tiatira e Pérgamo, que eram igrejas que tinham seu mal sair da doutrina dos apóstolos. Essas 2 igrejas começaram até a doutrina de Jezabel, dos Nicolaitas, de Balaque e de Balaão. Jesus vai e repreende essas igrejas para que voltasse à prática das primeiras obras. E hoje, não sei se para finalizar ou não, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar sobre uma igreja, a igreja de Sardes. Não sei, como eu disse, se termina ou não hoje, mas nós vamos tentar. Se não, irmãos, nós vamos depois, em nome de Jesus, ver se conclui ou não isso aqui. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. 3, versículo 1. Apocalipse é fácil também, meus irmãos, é o último livro da Bíblia. Pesca aí, em nome de Jesus. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Então, preste atenção aqui, porque em 35 anos, a igreja que Jesus tinha estabelecido saiu de um quadro, de um como é que eu posso aplicar essa palavra? De uma unção, de uma atividade, de um poder, de algo que era tremendo, que era a igreja que Jesus estabeleceu em Jerusalém, que é a igreja de Atos, de uma unção tão poderosa, unção essa que Lucas escreve que a igreja não precisava sequer evangelizar. A igreja, Deus iria acrescentando aqueles que havia de sendo salvo, porque a igreja, ela caiu na graça do povo. Na igreja que Jesus vai repreender 35 anos depois, veja o estado que ela saiu. Uma igreja que tinha atividade. Uma igreja onde, se o crente mentisse, morria dentro do templo. Aconteceu lá em Atos capítulo 5, aonde a Bíblia vai falar que um casal chamado Ananias e Safira, por ter mentido ao apóstolo Pedro, mentido e não segurado somente o dinheiro da herdade, a Bíblia diz que esse casal participaram de um culto, mas não saíram vivos desse culto. A igreja tinha tanta unção que o apóstolo Pedro, e por favor, eu quero que vocês entendam aqui, que vocês talvez possam dizer: ah, mas soltou unção porque o pastor... Não, o problema aí era da igreja, em conjunto do corpo. A igreja tinha tanta unção que o apóstolo Pedro, nas suas pregações, a Bíblia diz que na sua primeira pregação ele converte 13.000 pessoas. Converte e é batizado. Na segunda, 5.000. E na terceira em diante, Lucas deixa de contar, porque era uma multidão daqueles que, sendo salvos, que era incontável. A igreja em 35 anos sai desse estado que já estava em Atos. Até os crentes que morriam na igreja de Jerusalém, que é a igreja de Atos, a Bíblia diz que havia festa, porque capítulo 6, a Bíblia vai mostrar um homem chamado Estevão.
Estevão morrendo por causa do testemunho de Jesus e ninguém desviando por causa disso. A Bíblia vai mostrar que Pedro apanha por causa do evangelho, que os apóstolos sofriam e eram presos, e nem por causa disso a igreja ficava fria. Passado 35 anos depois, Jesus vai tratar com os crentes e vai dizer para essa igreja aqui que a igreja estava morta. A Bíblia fala lá, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 16, se não me engano, versículo 58, que as más conversações corrompem os bons costumes. Essa igreja não estava morta fisicamente, porque tinha alguns aqui dentro que ainda estavam vivos, estavam mortas espiritualmente. E talvez você pergunte, pastor, como é que isso acontece dentro de 35 anos? Eu te pergunto, do primeiro dia que você aceitou a Jesus até hoje, será que não mudou alguma coisa? Você era um pouco mais espiritual quando você aceitou a Jesus, e a proporção do tempo que nós vamos passando, vamos ficando menos espirituais. Antigamente nós orávamos um pouco mais, hoje oramos um pouco menos, se é que oramos. Antigamente nós tínhamos fome de ler a Bíblia. Hoje, para nós ou para alguns, isso aqui é simplesmente um livro que fica colocado em cima da estante, aberto no Salmo 21, o Salmo de número 91 ou 23. É tantos que tem alguns pregadores que chegam na igreja, quando abre a Bíblia espirra. Sabe por quê? Porque está cheio de pó, cheio de poeira. Então, Jesus vai tratar com essa igreja aqui agora, porque essa igreja de Sardes tinha um problema, e o problema dessa igreja é que ela era uma igreja que estava estabelecida numa cidade de condições. Ela estava estabelecida num lugar onde poucos duvidariam de aceitar a condição de que realmente ela estava de morta. Só que era uma igreja que estava vivendo de aparência. E Jesus trata rapidamente de chamar a atenção, porque para aquela igreja seria a última oportunidade para eles se converterem, porque Jesus viria brevemente, e se eles não se convertessem, tiraria o lugar deles no meio dos 7 castiçais. Uma igreja, irmãos, que, como eu disse, passa tão pouco tempo de um estado para outro estado, que a mudança é radical. Nós precisamos, irmãos, voltar ao passado, aos nossos princípios. Porque por falta de princípios, muitos estão desviando. E as coisas começam assim devagarzinho. Nós não prestamos atenção, irmãos, no trabalhar do diabo, que é como aquele ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E esse trabalhar de Satanás começa de forma tão suave. Paulo chega a dizer que ele se apresenta como anjo de luz, e ele anda com um sapatinho de lã para não fazer barulho. Essas coisas que foi minando a igreja e deixando a igreja morta, porque antes de chegar lá, alguns crentes passaram pelo estágio de Coríntios. E qual era o estágio de Coríntios? O estágio de Coríntios era o seguinte: eles participavam de ceia e nem sentiam peso no coração mais. A palavra não falava mais com eles. Eles chegavam num culto e ficavam escolhendo pregadores. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. As coisas foram devagarzinho, mas sempre, porque é assim que o diabo trabalha, devagar e sempre, porque contrário a nós, o diabo não tem pressa. Ele também sabe que está condenado, mas não sabe o tempo e nem a hora, porque só quem sabe o tempo e a hora é Deus, segundo a palavra. Então o diabo vai trabalhando de uma forma tão devagarzinha, porque nós passamos de um estado, e pergunto eu, a igreja sabia que estava assim? Não. Porque segundo Jesus, essa igreja tinha nome de quem vive. Qual era o testemunho que as pessoas davam de Sardes? A igreja ali é viva.
A igreja, talvez Sardes fosse como nós, pentecostais, que na hora do culto, a gente pula, dança, a gente, sabe como é, né? A gente sobe aqui em cadeira, vai pra lá e pra cá. Essa igreja de Sardes tinha mais ou menos esse testemunho, as pessoas falam, olha, o culto ali é avivado. Mas quando Jesus vem tratar com essa igreja, Jesus disse, vocês dizem que são vivos, mas na verdade são mortas espirituais. Paulo chega a dizer que a morte espiritual, uma das consequências da morte espiritual é nós não discernirmos o corpo do sangue. As pessoas não têm mais temor hoje na hora de participar de Santa Ceia. Era para voltar a ter temor. Por favor, se você um dia não estiver bem, não participe da ceia. Passe sua vergonha na igreja, mas não morra espiritualmente. E tem pessoas que estão em pecado, irmão, estão comendo do corpo e do sangue. Tem pessoas que estão numa prática do pecado no momento, estão comendo. Paulo diz que por causa disso, os irmãos que estavam em Corinto já estavam mortos espiritualmente, igual a essa igreja. A igreja passa de um estado onde os crentes oravam, como lá em livro de Atos está escrito, o lugar se estremecia. Cadeias de prisões era quebrada. Agora chega nesse estado de Sardes que a igreja está sem resposta nos céus, porque morto não fala, não ouve e não sente. A igreja não tem mais contato com Deus. E como eu disse, tudo acontece pelas mínimas coisas. Olha, irmãos, tem uma onda aí que até as igrejas mais tradicionais estão colocando árvore de Natal dentro de casa. Pastor, fala sobre esse assunto um pouco. Tudo começa assim. Porque não tem um texto bíblico para comemorar Natal. E como eu falei outro dia aqui, a pergunta não é se eu posso ou não posso. A pergunta é se Deus mandou ou não. Mas começa assim. Daqui a pouco a igreja vai tomando uma cervejinha sem álcool no dia do Natal. Daqui a pouco vai escutando uma musicazinha de Roberto Carlos, porque não tem muito problema. Daqui a pouco vai escutando uma música disso, aquilo. Como pensa que não está dentro de um pecado, na prática do pecado, que nem sabe que está dentro do pecado. O diabo, irmãos, enganou grandes homens. E nós nos achamos melhores do que Moisés. Porque a igreja em Sardes morreu e Jesus disse, tem alguns de vocês aí que ainda estão bem, porque não começaram a cuidar da sua vida espiritual. O culto, meu querido, não se limita aqui dentro da igreja, não. O culto é aqui dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Porque aqui você vem 3 vezes por semana, aqui particularmente quarta, sexta e domingo, 2 horas por dia. O resto da sua vida você vive no mundo. O problema é que nós procuramos ser crente aqui dentro, mas lá fora nós esquecemos que somos crentes. O problema é que aqui dentro nós nos empelhamos e até ficamos zangados com algumas coisas, com a igreja. Mas quando saímos daqui, esquecemos que somos crentes. E eu quero te dizer, meus amados, que a sua vida espiritual não deve ter muito cuidado aqui dentro, porque aqui dentro, irmãos, eu não vi ninguém xingando. Já vi alguém xingando na igreja? Mas lá fora tem crente que xinga. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Dê glória agora, Fábio. Pronto, eu preciso ouvir um barulho na igreja. Aqui dentro, irmãos, não tem ninguém aqui conversando mal do seu irmão, mas lá fora conversa. Aqui dentro não tem ninguém trapaceando, mas lá fora trapaceia. Alguma vez a gente colocou alguma coisa aqui desagradável para você. Teve algum filme aqui pornográfico a gente assistir na igreja, mas lá fora tem gente que assiste. A igreja em Sardes foi se esfriando porque cada dia o diabo vinha com a coisa e, como diz o ditado, por muito se repetir torna-se costume.
Ou o costume do cachimbo põe a boca torta. E se você não lutar contra esses sintomas, vai sair da igreja que estava em Atos dos Apóstolos, lá em Jerusalém, vai passar para a igreja que estava lá em Sardes, aonde eles estavam mortos espiritualmente, ou seja, não sentiam mais nada. Escuta, preste atenção nos seus mínimos detalhes de servir a Jesus. Na hora de ofertar, Jesus disse que você não pode ofertar se você não estiver bem com o irmão. Ó, que seriedade é, irmãos, e gravidade é o culto ao Senhor. Nós vamos deixando essas coisas pequeninas nos corroer. Sentíamos temor antigamente. Nós colocávamos a mão na nossa boca para quando nós íamos conversar alguma coisa, porque sabíamos que o nome de Jesus é santo. Hoje nós paramos horas e horas e não sentimos mais peso quando nós falamos até o mal do Senhor Jesus. E o problema é que se chegarmos ao estado, e talvez Deus esteja me usando para dizer até que chegamos no estado de Sardes, quem sabe? Porque eu não tenho escala de medir crente, mas Ele conhece. Eu te vejo aqui na igreja pulando, dançando, saltando, gritando, dizendo glória, aleluia, mas quem te conhece fora daqui é Jesus. Quem sabe quem você é na sua intimidade não sou eu, é Jesus. Talvez Deus esteja falando com você nessa noite. Porque essa igreja de Sardes se especializou em viver de aparência. O testemunho que todos davam acerca deles era: essa igreja tem nome de quem é vivo. Mas Jesus disse: vocês não são vivos não, vocês são mortos. Era uma igreja que com certeza as pessoas diziam: rapaz, que crente. E peraí, irmãos, nós zelamos ou não zelamos em que as pessoas saibam que nós somos crentes? Fazemos um esforço gigante. Paulo chega a repreender Pedro. Paulo vai se encontrar com Pedro. E Pedro traz assim, ó: vocês precisam viver como judeus. Porque se vocês não viverem como judeus, vocês estão condenados ao inferno. Vocês precisam circuncidar, se aceitar a lei, tal. Aí Paulo chega, Pedro repreende, porque Pedro, quando saía da presença da pregação, Pedro vivia como um gentio. Pedro, apóstolo Pedro, o escolhido do Senhor para liderar os apóstolos. Aí Paulo chega assim, diz assim: eu repreendi a Pedro face a face, porque ele era um judeu e estava vivendo como gentio, estava querendo obrigar os gentios a viver como judeu. Pedro era aquele que vivia de aparência. Viver de aparência, irmão, só serve para lá fora. Para Jesus não serve. Você tem que ser a mesma pessoa que você é aqui dentro. Esse negócio de ter um guarda-roupa, irmãos, para dois tipos de pessoas, um de crente e um de descrente, está errado. Nós gostamos até de chegar na igreja, ouvir os louvores, mas nós sentimos satisfação como estamos conversando com os amigos no mundo, ímpios. Sentimos prazer, alegria de estar na igreja, mas é lá fora que vibramos. É lá fora que nós nos entregamos. Ô irmão, eu sou um cara bastante ativo, mas sou muito ativo. Minha esposa está assistindo aí? Não, que ela está ocupada, está trabalhando. Não, eu vou falar algo que ela precisa, depois vocês vão perguntar a ela. Estou em lua de mel. Casei-me e estou em lua de mel. Não, escute só, rapaz. Foi um dia que eu me casei. Ah, meu pai. 2 dias que me deram de presente em um hotel em Lauro de Freitas e 2 dias numa pousada lá em algum lugar por lá de lá.
Foi, pular de lá, deixa, não tentei te forçar não, que eu vou esquecer. Pronto. Me deram 2 dias. Passei o primeiro e segundo dia com minha esposa, lua de mel, que maravilha, beijo, abraço e tá, blá, blá, blá. Primeiro e segundo. Cheguei lá na outro dia, porque aqui foi quinta e sexta, perdi já o culto de sexta-feira. E lá foi sábado e domingo. Quando chegou domingo, eu falo assim: ó, irmão, eu queria que ela escutasse para você dizer que o pastor está se aparecendo. Ela falou assim, aí disse assim: amor, não estão fazendo nada hoje, vamos procurar uma igreja pra gente ir. Aí uma amiga dela perguntou: e aí, Vi, como é que tá você? Também, hoje é o último dia da nossa lua de mel, só que meu marido tá procurando aqui uma igreja pra ir hoje. Ela, ele é maluco, é? Não, tem gente que fala. É o quê? Tira férias? Não, não quero culto aqui dentro não. Agora é férias. Pastores que tiram, e eu não tenho nada contra pastores amigos, viu? Mas eu acho um absurdo um pastor tirar férias de 1 mês e ficar 1 mês sem ir no culto. Como se isso aqui fosse trabalho. Davi falou, Davi, irmãos, rei Davi, um homem cheio de dinheiro, muito dinheiro, ele disse: o meu prazer está na casa do Senhor. É melhor, Deus, estar um dia na tua casa do que em outra parte mil. E pasme, Davi não entrou na igreja. Crente que está vindo forçado para os cultos, fica em casa. Pode ficar lá, eu lhe prometo que eu não vou reclamar com você. Eu te prometo, não vou reclamar com você. Pode ficar em casa, não vou te mandar um WhatsApp para lhe perguntar o que é que você está fazendo, porque você vem para o culto forçado ou forçada. Era para ser um prazer, mas só manter o nome de crente, mas está morta. Sabe por que tem gente que entra ruim e sai pior na igreja? Porque está morto. Tem gente que entra ruim no culto, revoltado, sai mais revoltado ainda, porque está morto. Porque quem está vivo, irmãos, ele quer viver mais ainda, ele só vê as coisas boas, os lados bons das coisas. Aí ele começa a enxergar as coisas boas da vida, mas quem está morto começa a enxergar maldade em tudo. Quer ver? Trate com um crente revoltado. Ele vai chegar num lugar e vai ter 2 visões. Ele vai ver. Minha esposa botou essa semana uma postagem. Para um otimista, esse copo está meio cheio. Para um pessimista, esse copo está meio vazio. E para um crente murmurador, esse copo está me ofendendo. Foi assim que estava lá na postagem. Mas é esse tipo de igreja que Jesus disse: conserte-se, porque eu vou vir até vocês. E hoje, irmão, nós estamos querendo hoje viver de aparência, nem importa se estamos vivos ou não. Jesus não podia entrar numa igreja chamada Laodiceia, porque Jesus estava todo dia, ó, deixa eu entrar. Lá podia entrar todo mundo, lá podia entrar banda, lá podia entrar cantor, pregador, só quem não entrava é Jesus. E essa igreja aqui, chamada Sardes, era uma igreja que todo mundo dizia: que igreja maravilhosa. Jesus, quando vai olhar, a igreja estava morta. Não saía mais nada dali. A igreja estava totalmente apática. E tudo, irmãos, começa, como eu disse, aquelas coisinhas que vai minando a tua fé. Eu tenho alertado o crente: gente, pelo amor de Deus, começa a identificar diabo, gente. Discernimento de espírito. Vocês estão achando que vocês vão chegar aqui, discernimento de espírito vai ser quando a pessoa chegar que você vê um demônio? Não, discernimento de espírito não é só isso não. É você começar a enxergar quando tem demônio na face da pessoa que está lhe induzindo palavras satânicas. Você não consegue ver demônios na fala de alguns crentes? Tem pessoas que eu consigo ver: ó, isso aqui é conversa de demônio. Você vai conversar com alguém começa a falar mal do seu irmão do seu lado. Isso é diabo. Ora a Deus, para Deus dar o dom de discernimento de espírito. E isso vai minando a fé, porque nós lemos lá em
Em Gênesis achamos que a coisa aconteceu do dia para a noite. Todo dia a Eva estava lá. Irmão, pecado não é para ficar espantando não. Pega um facão, uma pedra, tenta cortar a cabeça dele, ver se ele volta. Tinha um cachorro que perturbava mim, meu amigo Mário. Todo dia esse cachorro passava na porta, vinha em cima, a dona via nada. Um dia meu amigo falou assim: olha o que eu vou fazer com ele. Quando ele veio em cima, ele me deu um chute que se pega arrancava o pescoço. O cachorro... Gente, acredite em Deus. No outro dia a gente passou e falou assim: venha em cima agora. O cachorro nem encostava. Não vai não. Diabo é a mesma coisa. Você fica com o diabo, não, eu aguento. Pega aquele irmão fofoqueiro que vem conversar com você e fala assim: ó, tá repreendido, Satanás. Não conversa comigo não, para ver se você vai ser ouvido de pessoas que são fofoqueiras. Faça isso, faça a experiência. Irmão, eu não quero saber de nada. Para você se não cessa. Eu falei aqui, irmão, nós somos amados. Presta atenção aqui, por favor, olhe para mim. Aqui não tem nenhum perfeito. Eu sou o primeiro pecador e você está procurando a igreja boa? Vai embora, que aqui não é não. Toda igreja tem defeito. Toda. Eu quero saber quem é um bonzinho aqui. Levante a mão, filho. Fique quieto, você vai se arrepender. Tem não, irmão, somos cheios de defeitos. Nós somos cheios de defeitos, mas pelo amor de Deus não piora a coisa. Abra aí a sua Bíblia rapidamente. Eu tenho um tempo ali, no livro de Provérbios, capítulo 26, que eu quero te mostrar uma coisa. Deixa eu ver aqui se eu acho. 26. 26. Pronto. Abrir aí? Espera aí que eu vou ver se acho. Vou ver se acho aqui, viu? O versículo que eu esqueci agora. Aqui, abre aí no versículo 19. Salomão está dando alguns conselhos aqui e ele vai falar o seguinte, ó. Assim é um homem que engana seu próximo e diz: fiz por brincadeira. Já botou aí? 26, 19? Versículo 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessa-se. Quem é o fofoqueiro, irmãos? Quem conta ou aquele que escuta? Os dois. Irmão, sem lenha o fogo se apaga. A igreja está fervendo. Eu já passei por umas fases aqui que a igreja está fervendo. Irmão, entrando da fofoca. Mas sabe o que? Tinha sempre um crente com a lenha para jogar dentro. Hoje, graças a Deus, estamos melhor. Um pouquinho. Mas já tivemos pior. Porque sempre tem um irmão com uma madeirazinha seca para quando você começa a tocar, o cara joga dentro. E a Bíblia está dizendo, ó, sem lenha, o que é que se apaga? O fogo. Se alguém chegar para você e vier conversar alguma coisa de mim, você disser assim, vamos orar pelo pastor, aquela pessoa para. Nós ficamos orando por libertação, 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 mas não tomamos a atitude para sermos libertos. E eu não estou dizendo aqui para ninguém falar mal de mim quando eu estiver errado, não. O problema é que falam mal de mim quando eu estou certo. Porque quando você está errado, senta o pau nele, para ver se conserta. Mas quando estou certo, é fofoca. Aí o provérbio diz, não havendo maldizente, cessa-se a... Irmão, se nós aprendermos esse segredo, não vamos ter esse problema na igreja. Pelo menos esse não vamos ter. Se nós conseguirmos, porque isso aqui traz morte espiritual para a igreja.
Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó, vocês nem sentem, olha o pecado do homem, que o cara tá achando que era normal. Tem hora que a gente se convence do pecado, que a gente acha que é normal. Olha o pecado do homem, o cara tá pegando a madrasta. E Paulo diz que eles não sentiam nem peso, nem remorso sentia. Porque o pecado é assim, quando você tá nele que você aprova, mas sabe o que é? É ter um motivo. Não tem motivo para pecar não. Esqueça isso. O diabo está te enganando. Não, é porque não, ninguém tem motivo para pecar. Peca quem quer e gosta. Se Eva no primeiro dia pega um facão e mete em cima da cabeça da serpente e querer ver ela cair. Mas sabe o que é? Vem todo dia. Eva, sou eu. A voz, a serpente. Deus falou o que com você, Eva? Aí Eva, escutando, a serpente fala, irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Vai escutando umas coisas, viu que... Pede a Deus, Deus me dá discernimento de espírito. Deixa eu escutar quem é esse aí. Deus vai lhe mostrar a face na hora. Como eu disse, irmãos, estamos vivendo uma tragédia espiritual sobre a igreja da terra. As pessoas não querem mais congregar. Porque dizem assim, a igreja é cheia de fofoqueiro, e é verdade, é mesmo. A igreja tem disse e me disse, e é verdade, é mesmo. A igreja não tem misericórdia, e é verdade, irmãos, nós não temos misericórdia. Nós estamos mortos espiritualmente, estamos somente com o nome, e o nome só não basta. Não basta ter somente o nome de vivo, tem que estar vivo, porque a igreja, quando faz um culto, Deus precisa entrar e ceiar conosco, e nós cearmos com Ele. Não adianta nós fazermos um culto, as nossas festas aqui dentro, e Deus está ali na porta querendo entrar, a gente não deixa. Porque tem lugar que Ele não entra. Mas a Bíblia diz que essa igreja era aclamada pelos outros como era uma igreja viva. Mas não era. As pessoas davam um testemunho, mas não era, e Jesus conhecia. Uma igreja totalmente morta. Uma igreja que não tinha mais autoridade para orar. Cada culto aqui, irmão, para mim é um culto aonde eu digo que não vai se repetir hoje e nem amanhã também. Cada culto aqui é um culto especial. E não é porque eu sou pastor, não. Porque quando eu tenho um tempo, e hoje mesmo eu trabalhei, eu dei um pau, essa semana toda eu já tomei minha cota de sol. Que eu trabalhei em cima de telhado e deu um pau terrível hoje. Porque ontem foi a mesma coisa, senão eu estaria lá em cima. Ah, pastor, o senhor está acostumado? Não está acostumado não, eu gosto de estar na igreja adorando a Jesus. Eu gosto de estar na igreja ouvindo a palavra. Quando eu não ouço aqui, irmãos, eu ouço. Hoje eu vi algumas pregações e coloquei minhas pregações para rever lá no YouTube, para assistir de novo, para ver o que é que eu tinha errado. Crente tem que respirar, irmãos, um ambiente espiritual. Porque caso contrário, nós vamos ter nome de quem vive, mas na verdade estamos mortos, espiritualmente falando. Pessoas sem comunhão e nem intimidade com Ele. Pessoas que não têm mais prazer em adorar porque simplesmente não sente mais a presença dEle. E se estamos perto disso, dá tempo ainda de corrigir. Como assim, pastor? É muito simples. Mas muito simples mesmo. Começa a observar os sinais. Te pergunto nessa noite, você está aqui na igreja porque você ficou com medo de ir no próximo culto eu te chamar a atenção porque você não vem no culto de hoje? Não venha na sexta-feira não. Pastor, o senhor está falando isso, vai ter 2 pessoas na igreja. Não tem problema. Não tem problema. Nós começamos do zero.
Você está aqui por quê? E quando você sair daqui, você será o que lá fora? Nós temos até uma boa reputação aqui na Fazenda Grande Retiro. Quando se fala a igreja Batista Caminho Santo, algumas pessoas respeitam. Mas, irmãos, reputação não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é você saber que cada culto que você realiza aqui, Deus está aqui para receber a adoração. E se isso não acontecer, temos que voltar ao princípio. Voltar a ter comunhão uns com os outros. E comunhão no contexto que eu disse, não é simplesmente um churrasco no final de semana. É ter intimidade. É eu poder de vez em quando for preciso, e você também para mim, te dar uma repreendida se você for melhorar. A voltar a partir o pão. A ter singeleza de coração. Porque se nós não voltarmos à igreja que está em Atos, sinto muito, não haverá céu para nossas vidas. Mas Deus sempre é aquele que nos avisa, porque Ele sempre quer recuperar o seu povo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe os amados da internet. Que a paz de Cristo esteja sobre o vosso coração. Bateria, né, Pablo?